Bora lá, então vamos começar. Deixa eu primeiro me apresentar. Eu sou a Isis, eu sou a Head de Marketing e Digital Sales aqui na Tempest. Na verdade, eu estou Head de Marketing e Digital Sales na Tempest. E eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou amiga. Então, agora eu estou palestrante do Ada Lovelace Day e quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu fui aprendendo aí ao longo da minha vida e ao longo desses momentos onde eu fui. Mas para começar essa conversa, a primeira coisa que eu queria era começar com um pouco de história. Vamos falar de história. Eu não sei se vocês reconhecem, mas essa foto aqui é a foto da Ópera Garnier, né? Ela fica em Paris, mas o que eu quero falar é um pouco da estrutura de uma ópera, a estrutura de um palco. Essa estrutura é uma estrutura italiana que a gente pode observar também em alguns teatros. Inclusive no Brasil, o Teatro Municipal ele tem um pouco dessa estrutura. E se vocês derem uma olhada nessa estrutura, nessa foto que está circulado aí em amarelo, é o que a gente chama de camarote, né? O camarote, naquela época onde eram criados esses teatros, eles eram camarotes não necessariamente para você ter a melhor visão do palco. Se você está olhando bem esse camarote ele tá bem do lado do palco. E para quem está olhando o palco, você não tem a visão total do que está acontecendo lá. Na verdade, eles eram os mais caros, esses lugares eles eram os mais prestigiados, inclusive em alguns teatros, inclusive acho que o Teatro Colón de Buenos Aires ele é feito assim, onde o camarote, ele, inclusive, ele é de frente para a plateia. Ele não tem muita visão para o palco realmente, porque a intenção desse camarote não era para ver o que estava sendo mostrado no palco. A intenção desse camarote era justamente para ser visto, era para se posicionar, era para tomar o palco junto com as pessoas que estavam no palco. Uma situação de status, era uma situação de ser visto, realmente. E muitos teatros, naquela época, eles eram assim e davam status, você tá nesse local do camarote. O palco, quando a gente está falando de falar para o mundo, o palco ele não é um lugar físico. O palco ele é um espaço. O palco ele é um espaço que você precisa ocupar. Então agora eu estou no palco da Ada Lovelace Day, ocupando um espaço para contar uma história para vocês. Não é fácil ocupar esse espaço, porque para ocupar um lugar no palco, para falar o que você acredita, para falar o que você aprendeu, você precisa ser visível. E às vezes, para ser visível, você precisa ter coragem e você precisa ser autêntico, né? Para você ocupar este lugar que você está ocupando. E eu vim trazer um pouco aqui dessa história de palco, que quando você está falando, você está ocupando um palco. Quero fazer essa analogia com vocês de teatro para justamente contar como a gente ocupa esse lugar, principalmente para mulheres. Porque nós mulheres, a gente pode até falar assim, mas homens também ocupam, ocupam. As mulheres, até por criação, em alguns lugares do mundo, ainda mulheres, elas são criadas muito mais para serem submissas e elas não podem ocupar um espaço de ser uma professora, né? Malala tá aí para nos ensinar sobre isso. Ela não pode estudar, ela não pode uma série de coisas, mas estamos num mundo ocidental, estamos num mundo diferente, onde mulheres estão ocupando cada vez mais os seus lugares. E mesmo assim, desde a criação que minha mãe teve, a criação que a minha avó teve, ela foi uma criação diferente da que eu tenho, da que minha filha com certeza está tendo nesse momento, que é uma criação onde elas têm muito, nós temos muito mais coragem do que elas para falar o que a gente pensa, para ser menos subserviente e para ter coragem, né, de contar um pouco mais a nossa história. Inclusive para homens, existe. Eu quero comentar um pouco no próximo chart, um pouco sobre essa história de ter medo de falar sobre o que a gente pensa, ter medo de contar um pouco mais a nossa história.
Às vezes é assustador a gente ocupar esse lugar no espaço, no palco, né? E por que que é tão assustador? Eu gostaria de compartilhar com vocês um livro que eu li sobre um pouco sobre isso, e é uma escritora, tem até anotado aqui para não esquecer o nome dela, é a Harriet Breaker, depois eu passo um pouco mais as referências. Ela escreveu um livro chamado Sobre a Síndrome da Boazinha. Esse livro, ele conta um pouco, e eu amei a palestra anterior. Se vocês não tiveram a oportunidade de assistir a palestra anterior que nós tivemos hoje com a Roberta, que trabalha no Einstein, ela contou um pouco, sobre a gente ser um people pleaser, né? E tem muito isso dentro dos códigos de I a. Então a gente sabe que aquele código de I a é um código que está sempre querendo te fazer feliz, né? Ele está sempre querendo fazer com que você se sinta bem. E se isso existe num código de I a, isso também existe e muito em padrões psicológicos das pessoas, não somente mulheres, homens também. E ele é um padrão psicológico onde a gente, o tempo inteiro, a gente quer agradar aos outros. Por mais que a gente esteja falando a nossa verdade, por mais que a gente esteja falando que nós acreditamos baseados em números, baseados em fatos, a gente não quer causar um desconforto do outro lado. A gente quer sempre agradar. Essa síndrome da boazinha, que também pode ser chamado de síndrome do bonzinho, é aquele cara, aquela mulher que ela nunca diz não, né? Ela tá sempre falando, claro, eu vou fazer, com certeza eu vou aparecer, com certeza eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o meu máximo para poder atingir e para poder para aceitar o que você está me pedindo e para poder conseguir entregar o que lhe foi pedido. E essa síndrome, ela afeta, ela cria padrões que afetam uma série de coisas. Ela afeta a decisão, e a gente viu isso em padrões de A na apresentação anterior, né, com a Roberta, porque a pessoa pede tanto para você que você se vê num estado ansioso, em um estado de... Não chega a ser um estado de depressão, mas chega a um estado de ansiedade, onde você faz para parar com aquilo, porque é uma pressão muito grande para que você faça aquilo que a pessoa está te pedindo. E isso afeta o teu poder de decisão, porque você decide por tomar uma decisão que não é a que você quer, somente para parar aquele conflito. Isso também impacta a tua autoconfiança, porque a partir do momento que você diz, não, eu não vou fazer isso, e há uma insistência por um outro lado nesse padrão do bonzinho, como a pessoa está insistindo demais no faça, por favor, eu gostaria que isso seja feito, por favor, faça esse relatório para mim. E a gente sabe que aquele relatório não vai ser usado para nada, e a gente está dizendo que não. Mas insiste tanto para que seja feito o relatório que você diz, tá bom, eu vou fazer. Isso acaba também impactando a sua autoconfiança. Poxa, eu sei que aquele relatório não vai ser usado para nada. Por que que eu não disse que aquele relatório não seria usado? Claro, eu não preciso ser grosso para dizer que relatório não vai ser usado para nada, mas eu posso olhar com fatos quantas vezes aquele último relatório foi acessado, quais os impactos que aquilo teve no negócio, quantas decisões realmente foram tomadas baseadas nele, com fatos, mas isso impacta a nossa autoconfiança de realmente dizer, não, eu sei o que eu estou falando e eu sei quais são os pontos realmente importantes aqui dentro. A síndrome da boazinha, ela também impacta o que a gente chama de reconhecimento. Será, e o próprio, o autorreconhecimento, né? Será que eu estou tomando a decisão certa? Porque a insistência é grande. E você começa a se perguntar várias vezes: mas será que eu estou tomando a decisão certa? Será que realmente eu deveria fazer ou não fazer essa ação que me estão pedindo? Vou dar alguns exemplos, né, de coisas que a gente acaba deixando de falar simplesmente porque a gente está naquele impasse de não botar a nossa opinião justamente para não incomodar ou não impactar os outros.
Então, pelo fato da gente não impactar os outros, a gente está impactando a nós mesmos. Interrupções. Às vezes você está fazendo uma palestra, está passando uma comunicação e aquela pessoa te interrompe o tempo inteiro e não deixa você terminar. Você não passou a sua mensagem e você não voltou ao ponto. Você deixou aquela pessoa te interromper. Isso é um padrão do bonzinho. Às vezes até mesmo de promoção, né? Quem às vezes aqui não quer falar sobre a promoção, mas sente, será que se eu falar de promoção para o meu chefe, ele vai ficar chateado comigo? Então é um ponto da gente começar a se questionar do por que não. Por que você não dizer a sua opinião, mas com fatos, com argumentos, com coisas que realmente podem te ajudar a levar a um patamar diferenciado? Eu quero fazer um exercício aqui com vocês antes da gente passar para os próximos, para o próximo ponto. A pergunta que eu tenho para fazer é: quantas vezes você disse sim no último mês ou no último ano, quando na verdade você queria dizer não? A maioria das pessoas que estão aqui hoje, com certeza disseram sim para alguma coisa que não queriam fazer. E quando a resposta para a pergunta que eu acabei de fazer, ela é muito mais frequente na sua vida do que você dizer o que você realmente pense, não, não vou fazer porque aquilo vai me incomodar, aí é que a síndrome da boazinha tá direto no seu pé. Vou dar um exemplo. Ah, não, eu não faço isso, eu não faço coisas que eu não quero. Vou dar um exemplo. É, seu amigo te chama para ir no cinema. Poxa, legal. Vamos no cinema. Afinal, ele é seu melhor amigo, você quer estar com ele para ir no cinema. E ele diz: Poxa, vamos assistir esse filme? E é um filme de porrada, violência. E naquele dia você não está muito bem, você não está para assistir um filme muito violento. Mas afinal, seu amigo chamou você, por que não? Né? E você acaba assistindo filme de violência ao invés de dizer: Não, hoje eu não estou bem. Hoje eu estou para assistir um filme mais leve. E aí você vai lá e fala para o seu amigo: Olha, hoje eu não estou bem. Você toma toda a coragem e fala para o seu amigo: Hoje eu não estou bem. Eu não estou para assistir um filme de violência. Gostaria de assistir um filme Água com Açúcar. É o que eu gostaria de assistir hoje. Ai, um filme Água com Açúcar? Caramba, Isis. A gente vai assistir um filminho assim, sem graça, vou gastar dinheiro para assistir um filme sem graça. Às vezes, né, dependendo da pessoa, um filme de mulherzinha. Se você não estar bem, e acho que esse é o ponto da síndrome da boazinha, e existem vários exemplos no livro, existem várias situações onde o dizer não, ele é o centro, né, desse ponto, sem cair nas malícias que a gente tinha visto na palestra anterior, sem cair nas malícias do narcisismo, sem cair na malícia de você atender aquela pessoa só para deixá-la mais confortável, o ponto é que você deixa um outro mais confortável e você se sente desconfortável. Tenha coragem de dizer, não, se não for para assistir um filme, é melhor eu não ir. Nem eu, nem você. Não vai ser bom para você e não vai ser bom para mim. Você está sendo firme e você está sendo firme com respeito, porque você está dando voz ao que você precisa falar. E nós precisamos falar. O mundo precisa ouvir a nossa voz. É difícil você ocupar o lugar nesse palco. Então, para entender essas sombras, né, esses são os principais pontos do porquê que muitas vezes nós não falamos o que nós pensamos. Por medo do quê? Por medo da rejeição, pela dificuldade de dizer não. Então, a gente precisa reconhecer alguns padrões. Como eu reconheço esses padrões de que essas síndromes ou de que o medo do palco, o medo de tomar um espaço, está chegando até mim? Primeiro, eu tenho medo da rejeição. Puxa, se eu não aceitar, esse convite ao cinema, esse meu amigo pode ficar chateado comigo e nunca mais me convidar, né? Eu tenho dificuldade em dizer não. Quantas vezes eu tenho dificuldade de dizer não? Você aceitar uma vez ou outra, tudo bem, mas aceitar sempre, aquilo pode te deixar num estado de ansiedade cada vez maior.
Mas o principal ponto que a gente vê aqui, desse medo de rejeição, é aquele evitar conflitos. Não é melhor eu não falar o que eu penso? Porque se eu falar o que eu penso, eu vou gerar um conflito que depois vai me trazer trabalho. Talvez possa te trazer trabalho, mas ele possa te trazer um trabalho menor do que o trabalhar em excesso para provar o seu valor. Porque você pode aceitar este conflito, né? A Ana trouxe vários exemplos, quando a gente fala de customer success e que realmente existem conflitos com o cliente, onde você precisa trazer os problemas para serem resolvidos. A verdade precisa ser dita. Os fatos precisam ser discutidos. Então, trabalhar em excesso para provar o valor também é um ponto que mostra muito desse medo de ocupar esse espaço. Um outro ponto que é muito falado, principalmente, as mulheres. Eu não quero trazer muito só os pontos das mulheres, nós fomos criadas de uma forma diferente, mulheres e homens, mas esse é um ponto que afeta muito das mulheres. Às vezes, quando a gente fala com mais firmeza, pode parecer que é uma arrogância. E não, não é uma arrogância. É um ponto de você realmente trazer os fatos com a certeza de que aquilo realmente acontece. Então, não tenha medo de pensar que é uma arrogância. Não é arrogância, eu vou trazer um pouco mais para frente um exemplo. Não é uma arrogância, é realmente convicção dos dados e convicção do que você está falando. É possível discordar do próximo, e discordar com respeito e ser ouvida, né? Com fatos, com números, com coisas que realmente comprovem, os seus pontos. E é preciso, para quem tem aquele medo, mais aquele medo do palco, né? Mais aquele medo de ocupar este espaço, coloque um mantra. Acho que não tem problema. Coloque um mantra na sua cabeça. A minha voz tem valor. O que eu penso e o que eu estou trazendo para você tem valor. Para alguém pode ter valor. Pode ser que você não consiga atingir 100% das pessoas com quem você está falando. E tudo bem. Pode ser que eu esteja aqui falando para muitas pessoas e algumas delas não toca, né? Não ressoa o que eu estou falando para essas pessoas. Mas tudo bem. A minha voz, ela tem valor. Então a gente entendeu como é que esse medo de tomar o palco, o que que nos faz mais, é preciso reconhecer o que mais me impede, o que mais me impede de falar o que eu penso, o que mais me impede de tomar o meu lugar no palco. Tente trabalhar muito mais esses pontos em que você tem mais dificuldade. Eu tinha muitas dificuldades no passado em dois pontos. A minha maior dificuldade era dizer não. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. E eu comecei a testar esses nãos. E comecei a testar esses nãos tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E a partir do momento que eu comecei a testar, esses nãos com a minha verdade, né? Ou seja, dizendo, eu não consigo ir num cinema hoje porque eu não me sinto bem, eu não gostaria de fazer isso, e eu não gostaria de fazer isso com você, porque não vai ser agradável para nenhum dos dois. As coisas começaram a ficar mais fáceis para mim, até mesmo do lado profissional, dizer nãos. Olha, eu não consigo fazer este projeto desta forma porque eu não me encontro nesse momento com recursos possíveis para isso, tanto do ponto de vista de pessoas, de dinheiro ou até mesmo de tempo. Não consigo realizar esse projeto porque nós fizemos a análise, financeira e o retorno sobre o investimento ele é muito menor do que o esperado. Então, na verdade, vai ser um esforço muito grande para pouco resultado. Desde o momento em que eu tomei mais coragem para dizer estes nãos, realmente foi muito mais fácil. E o conflito também, porque o conflito, muitas vezes, a gente evita de gerar esses conflitos. A maioria das vezes, a gente não quer gerar conflito, principalmente com quem tem uma hierarquia maior do que você, né?
tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Às vezes a gente não quer, quando a gente é menor, a gente não quer criar conflito com mãe. E quando a gente é mais velho, a gente não quer criar conflito com o chefe. Então, a forma de você e evitar estes conflitos, eles não são bons. É preciso dizer o porquê. Porque ninguém conhece melhor do que você o trabalho que você está fazendo. O seu gerente, eu como gerente de pessoas, com o meu time, eu sei que quando eu estou conversando com o meu time de digital, por exemplo, eu sei que eles sabem muito mais de digital do que eu. Então, se eles discordarem de mim, eu espero que eles façam isso e não evitem esses conflitos, e eles trazem muitas vezes as opiniões, é que eles tragam com os pontos de Isis não faz sentido ir por essa estratégia porque o resultado que a gente espera não vai dar certo. Porém, nós temos outras sugestões. E isso é uma coisa que dá muito certo. O time traz muitas sugestões do que pode ser feito quando há um conflito de algo que a gente acredita que não funcione, né? Agora, quando você reconhece, fica mais fácil. Depois que você reconhece, como você pode fazer para ocupar este lugar? Bom, deixa eu colocar aqui alguns pontos. Como é que eu ocupo este lugar que eu quero ocupar, né? Este palco. Como é que eu subo neste palco e minha alma cheira tal? Né? Parafraseando aí Gilberto Gil. Primeiro, eu vou falar de 4 pilares para a gente melhor se comunicar. Como é que eu uso? Existe uma. E agora eu não anotei, eu vou ficar devendo. Esqueci o primeiro nome dela, mas é uma mulher que ela escreveu um livro chamado Taking the Stage. Em inglês e em português é Suba no Palco. O sobrenome dela é Humphrey. Esqueci o primeiro nome dela, mas depois eu passo para vocês. E ela coloca os 4 pilares da melhor comunicação. E o primeiro pilar que ela fala é o pilar da clareza na mensagem. Seja claro na sua mensagem. Não faça rodeios. Você precisa focar na mensagem central. Você quer um aumento? Você quer uma promoção? Não comece dizendo nos problemas que a gente tem para pagar as contas ou como está difícil o trabalho. Seja direto. Fale o que realmente você precisa dizer, que você acredita que você precisa desse aumento. E traga todos os pontos relacionados a isso. Você precisa ser claro. Não faça rodeios em cima disso. Você precisa focar na mensagem central. O segundo ponto que ela fala do pilar é o pilar da convicção. E nós precisamos falar com propósito. Nós precisamos falar não somente preocupados em responder, né? A gente precisa falar acreditando naquilo que a gente fala. E para isso eu trouxe um vídeo para vocês verem isso. Só tem um problema, que eu acho que na hora que eu fui compartilhar, eu não compartilhei mostrando o vídeo. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento e vou compartilhar de novo, compartilhando o som com vocês. Daisy, tá vendo minha tela de novo? Preciso da ajuda aqui. Estamos, sim, Tá. estamos vendo. Quem sabe faz ao vivo, vai dar certo. Não é? E se não ouvir, me avisa, me para, que a gente coloca aqui de novo, tá? Ele está em inglês. Essa é uma palestra que eu acho muito interessante de por que acreditar no que você fala é tão importante. Essa é uma palestra do campeão mundial de oratória de 2015. Então, eu quero que vocês observem alguns pontos aí da palestra dele, tá? What? Do certo, tá dando para ouvir. All you all think smoking kills? Let me tell you something. Do you know that the amount of people dying from diabetes are 3 times as many people dying from smoking? Yet if I pulled a Snicker bar, nobody will say anything.
Do you know that the leading cause of lung cancer is not actually a cigarette? It's your DNA. You could smoke for years and nothing will ever happen to you. This whole war against smoking is just to restrict the farming of tobacco. Mr. Contest Chair, fellow Toastmasters and guests, I use these arguments, even though I just made them up, a simple choice of word can make a difference between someone accepting or denying your message. You can have a very beautiful thing to say, but say it in the wrong words and phew, it's gone. My friend Nasser, he loved his father, idealized his father. He would do anything to make him happy. But his father was the kind of person who's not easy to impress. And year after year, Nasser tried, and his father was like, yeah. First year in college, Nasser got straight A's. And he thought to himself, this is it. This what will finally make my dad proud. He picked up the phone, he called his dad. Dad, I got straight A's. Are you proud? Please tell me you're proud, Father. Yeah, listen, son, I'll have to call you back. I'm busy. Words have power. Words are power. Words could be your power. You can change a life, inspire a nation, and make this world a beautiful place. Isn't that what we all wanted? Isn't that why we are all in this hall? Your mouth can spit venom, or it can mend a broken soul. Ladies and gentlemen, let that be our goal. Contest, sir. Vocês estão me ouvindo, né? Daisy? Sim, ouvindo normal. Opa! Eu gosto muito dessa palestra, não só pelo fato dele colocar, né, o poder que tem uma palavra, mas pelo ponto que ele coloca no começo da convicção do que ele diz. Ele coloca fatos e dados quando ele diz que diabetes mata muito mais do que câncer de pulmão e que câncer de pulmão tem muito mais a ver com o seu DNA do que com realmente o que você fuma. Ele está acreditando naquilo que ele está falando, apesar de ele ter acabado de criar e inventar aqueles próprios argumentos. Então a gente percebe que eu não estou dizendo para ninguém inventar argumento nenhum. Longe disso. O que eu coloquei aqui é justamente o ponto de você colocar a convicção no que você fala, não responder somente por responder. É você acreditar nos pontos que você está colocando. Você acreditar no que você está passando, você acreditar naquela mensagem que você passa para as pessoas, porque, como ele mesmo disse, ao final, ele contou uma outra história para dar um pouco mais, né, de força a isso, mas as palavras têm poder. E a forma como você fala, elas têm mais poder ainda. Então, não responda somente por responder. Responda, com a sua verdade e responda com a sua, com o que você acredita. Para nós, às vezes, é muito difícil dizer isso. Ao longo do tempo, eu tinha medo, né? Eu tinha muita, o que é chamado de síndrome da boazinha, mais uma vez, mas eu tinha medo de dizer, será que eu vou desagradar se eu disser o que eu acredito? Se eu disser que eu não acredito no que essa pessoa está me dizendo? Se eu não acredito que esse projeto vai para frente? Então, às vezes é melhor a gente... Às vezes não, né? É melhor a gente trazer os nossos pontos e sempre com convicção. O outro pilar da Humphrey é autenticidade. Principalmente para nós mulheres, esse é um ponto que, inclusive, a Humphrey, que escreveu esse livro, Taking the Stage, ela dá alguns cursos para mulheres também. Principalmente para mulheres, e se nós temos homens aqui, olhem sob a perspectiva de respeitar as mulheres que estão subindo ao palco para falar o que elas pensam por suas filhas e por suas mulheres. Às vezes,
muitas mulheres elas assumem uma posição não autêntica de ser muito mais firme, mais grossa, mais masculina para poder ser ouvida. Até mesmo aumentar o tom de voz. A gente acaba aumentando mais o tom de voz para poder ser ouvida dentro de uma sala. E o ponto que eu quero trazer aqui é não perca a essência de quem você é. Seja autêntica e seja autêntico. Teve uma vez que eu estava numa reunião com vários executivos e ao sair da reunião, uma pessoa disse para mim: "Ai, você às vezes sorri demais, falando, apresentando, às vezes parece uma menininha." E aquilo marcou muito, me marcou, e por um tempo eu tentei ser muito mais séria, sisuda, mais firme. E eu comecei a perceber que se eu mudasse, eu estaria mudando também a minha essência. Às vezes, pode até parecer que eu estou sendo um pouco mais menina, um pouco menos firme nas minhas palavras, mas essa sou eu. Eu sou autêntica. Eu não estou, vestindo uma pele ou vestindo um papel que não é meu. Então, ser autêntico é muito importante, porque ao longo do tempo, essa pele que você veste, ela cai. Você não consegue sustentar por muito tempo, né? Você não consegue, não ser você por muito tempo. Então, seja autêntico e aprenda a melhor forma de você passar a sua comunicação e você passar a sua mensagem. Isso é muito importante. O último ponto que a Humphrey traz é o ponto da presença. Corpo, voz, postura, eles contam tanto quanto palavras. E aí eu trouxe uma coisa, porque eu estava fazendo um teste hoje de manhã e eu pedi ajuda para uma pessoa do meu time para tirar uma foto de como eu estava hoje pela manhã, antes de entrar aqui para falar com vocês. Essa era eu, antes de entrar aqui para falar com vocês. Muitas vezes eu entro assim em algumas reuniões com as pessoas aqui da Tempest e as pessoas do meu time. E tá tudo bem. Porque eles me conhecem, eles sabem do meu valor, eles sabem do meu trabalho, eles sabem das minhas entregas. Mas essa é a primeira vez que eu estou conversando com muitos de vocês. Eu aparecer com o cabelo, né, um rabo de burro, sem um batonzinho, é, por mais que algumas pessoas venham dizer, não tem problema, nada a ver. Tem a ver. Se a IA é treinada por padrões psicológicos e para padrões para prever a pessoa, eu tenho certeza que algumas pessoas, antes de começarem a me ouvir a falar um pouco de história sobre o palco, ia estar prestando atenção sobre essa cordinha que estava pendurada no meu óculos, uma cordinha de velha que ainda não enxerga as coisas à sua frente. Eu tenho certeza que algumas, não todas, algumas pessoas iam falar: poxa, pelo menos um batonzinho eu poderia colocar, né? Ih, o cabelo tá preso, ih, tá passando alguém atrás. Então, ajude com postura, com voz, com o entorno, a focar na mensagem central que você está passando, sem distrações, sem ninguém passando atrás ou sem uma distração para quem você é, tá? Eu gosto muito de um filme, se vocês ainda não tiveram oportunidade de assistir, assistam. É um filme que se chama Erin Brockovich. E esse filme é maravilhoso, conta a história de uma mulher que mora numa cidade e ela resolve pesquisar sobre uma grande indústria que a indústria está causando câncer por algumas atitudes da indústria, ela está causando câncer em grande parte dos moradores dessa cidade. E ela faz uma série de pesquisas e ela começa a trabalhar num escritório de advocacia. Só que ela começa a trabalhar num escritório de advocacia assim, como está mostrando aqui, né? A roupa toda decotada. O que acontece é que a gente vai percebendo ao longo do filme que a roupa com que ela usa, a forma como ela fala, vai mudando ao longo do filme.
porque ela percebe que por mais que ela tenha competência e por mais que ela saiba o trabalho que ela está fazendo e por mais que as pesquisas que ela esteja trazendo sejam pesquisas com dados reais, as pessoas acabam, infelizmente, avalidando e fazendo um valor dela antes mesmo dela ter a oportunidade de abrir a boca, né? Então, eu quero trazer para vocês uma cena desse filme onde ela confronta com muito respeito, com firmeza. Para alguns pode ser arrogância, que eu falei da arrogância, e não é arrogância, é com firmeza e com dados. Eu quero trazer um ponto, uma cena desse filme onde ela traz os fatos, onde ela é questionada por uma outra advogada de um grande é, de um grande setor, de um setor de advocacia maior do qual ela estava trabalhando, tá? Não há lacunas na minha pesquisa. Tem coisas que você não soube como perguntar. Sei mais sobre os reclamantes do que você jamais vai Você saber. nem tem todos os telefones. Precisa o número de quem? De todos. Isso é um processo. Perguntei qual número precisa. Você não sabe o número de 600 reclamantes de cor. Annabelle Daniels. Annabelle Daniels, 714-454-9346. 10 anos, 11 em maio. Viveu na região desde que nasceu. Queria fazer nado sincronizado e passava o tempo todo na piscina da PGE. Tem um tumor no cérebro encontrado em novembro, uma operação no dia de ação de graças. O tumor diminuiu com radiação. Os pais são Ted e Rita. Ted tem doença de Crohn, Rita tem dores de cabeça, náusea e fez histerectomia no outono. Ted cresceu em Hinckley, seu irmão Robbie, a esposa Mary e os 5 filhos, Robbie Jr., Martha, Ed, Rose e Peter, também viviam na região. O número deles é 454-9554, que era doença. Bom, aqui eu trago alguns pontos que a gente já tinha falado antes sobre os pilares, né? Clareza na mensagem. Qual é o ponto que você quer trazer? Qual é o questionamento que você está fazendo sobre a minha pesquisa? Ela foi muito direta. O que você precisa? No momento em que ela colocou, ela foi muito clara e ela disse com convicção. Ela sabia exatamente os pontos que ela estava trazendo. Ela tinha presença, ela tinha postura, ela tinha, né, a gente percebe que a roupa dela, que já é mais pro final do filme, que ela já estava ali, né? Chega uma hora do filme muito legal que o chefe dela dá dinheiro para ela, fala, por favor, compre roupas. Mas ela já está adequada àquele momento e ao local que ela está. Isso é uma coisa muito importante também quando você vai falar, quando você vai ocupar o seu palco. Estude, as pessoas com quem você vai conversar. Saiba qual é o ambiente que você, do qual você vai. Eu trabalhei por um tempo por uma multinacional que não tinha dress code, né? A gente podia ir de tênis, podia ir de jeans, super tranquilo, né? E um dia eu fui ao escritório dessa empresa na Colômbia e a pessoa que estava comigo estava de jeans. Naquele dia eu não usei o jeans, naquele dia eu estava com um vestido. E as pessoas depois falaram para mim, falaram, Isis, é muito informal. Aqui na Colômbia a gente não faz isso jamais. Principalmente se você fizer uma reunião com um cliente. E eu depois percebi que as pessoas que estavam lá estavam usando vestido, roupa social, faz parte da cultura no qual eles estavam inseridos, né? E da mesma forma, naquele momento, o argentino que estava comigo falou: é igual vocês usando jeans com salto alto. Pelo amor de Deus, nunca faça isso. Mas por que não? Pelas percepções que as pessoas falam. Então, é muito importante você estudar com quem você está conversando, entender quais são os parâmetros, né? Mais importante, sem deixar de ser autêntico. Não vista uma pele na qual você não se encaixa. Estude, entenda, não seja desrespeitoso, porque uma coisa é você, né, ir no meio de uma tribo indígena
e não saber quais são, como se portar, o que que é correto, o que vestir, ou você ser convidado ao Palácio de Buckingham, por exemplo, e vestir qualquer coisa. Existem alguns parâmetros que a gente precisa estudar e entender onde nós estamos inseridos. Ainda aqui sobre os pontos, né, de convicção, eu queria só trazer alguns pontos que a Humphrey fala muito sobre eles, né? Ela fala: cuidado, olhando esses pilares, cuidado com as palavras que você usa. Algumas palavras, às vezes, elas não são, do ponto de vista da neurociência, bem aceitos. Como, por exemplo, eu acho que. Não, eu acho, eu acredito, eu sei, eu vi, eu comprovei pelos fatos, né? Ouvi dizer. O não sei, quando bem aplicado, ele vale, mas o não sei mais te gera uma dúvida sobre o que você está falando, mas o não sei bem colocado, ele é super valorizado. Isis, você sabe como entregar esse projeto dentro do tempo que a gente precisa? Não, eu não sei. Eu gostaria de ajuda. Então, vem muito sobre a clareza, a convicção, a autenticidade e a presença. E sempre, mas sempre, sempre baseado em fatos, sempre baseado em números. E sempre baseando a sua opinião nos fatos e nos números. Eu fiz uma palestra para o pessoal aqui dentro da Tempest sobre feedback. E mesmo no feedback eu falava muito sobre isso. Porque o feedback ele também tem uma clareza, uma convicção, e você precisa colocar números e fatos sempre relacionados a ele. Eu tenho algumas dicas extras, e essas dicas elas são muito mais para mulheres do que para homens. A primeira é: aceite o elogio. Quantas vezes alguém falou assim: Nossa, Isis, que blusa linda! Ai, você gostou? Ela foi tão baratinha. Ai, paguei R$ 20 lá na C&A, Renner, Riachuelo, sei lá o que você prefere, né? Aceite simplesmente o elogio. Mulheres, né? Nesse livro da Humphrey, ela fala sobre isso. E no treinamento dela, ela também fala. Simplesmente diga muito obrigada. Ponto. Dizer não é um ato de liderança, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Faça esse teste e treine. Dizer não, além de ser um ato de liderança, é um ato de treinamento. Treinar dizer não é difícil, mas a gente precisa, porque ele está muito conectado com o segundo ponto, que é: você não precisa de aprovação. Você não precisa de aprovação. Você não é a IA. A IA não foi treinada para ser Quero voltar no ponto da Roberta, da última reunião que eu anotei aqui. Você não precisa ser um people pleaser, né? Você não precisa deixar com que as pessoas estejam felizes. E foque na verdade, não na perfeição. Então, o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é: gentileza, firmeza, elas coexistem. Você pode ser gentil ao mesmo tempo em que você é firme dizendo o seu não. E presença, estar presente, ocupar o espaço, ele não é um ego. Não é sobre você, é sobre o impacto e ser autêntico. Então, eu queria terminar aqui colocando um ponto para vocês, né? Primeiro qual o palco que você vai ocupar? Qual é o palco que você vai colocar as suas opiniões, a sua verdade, e você falar, porque o mundo precisa te ouvir e entender a sua verdade, os seus pensamentos. E eu quero trazer, como eu comentei, as várias coisas que eu sou, como mãe, mãe, amiga, esposa. Como mãe, toda noite eu leio um pouco para minha filha antes de dormir. E esse livro, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, é um dos livros preferidos dela. Esse livro é um livro que fala sobre mulheres que não tiveram vergonha de falar e de que sua voz fosse ouvida. A primeira mulher desse livro, a primeira, a número um, é a Ada Lovelace. E minha filha ficou muito feliz quando soube que eu ia palestrar num evento que se chama Ada Lovelace. E ela disse: Mami, você vai falar sobre a Ada? Falei: Não, filha, eu não vou falar sobre a Ada, mas eu vou falar sobre mulheres
que têm coragem de falar o que elas pensam, têm coragem de levar para o mundo a sua voz. E para mulheres, para que elas também, cada vez mais, assim como você que conheceu essas no seu livro, também fale e tenha uma mensagem no mundo. E esse livro ele é feito por mulheres, de mulheres e para homens e mulheres. E ele tem uma frase da Ada que é: meu cérebro é mais do que algo meramente mortal, e o tempo mostrará isso. Então ela falou, as palavras dela não morreram com ela, e o tempo realmente está mostrando porque a gente está aqui comemorando o aniversário da Ada com essa palestra junto com vocês. Então eu quero agradecer, e não sei se temos perguntas e comentários nesse tempinho que sobrou aqui.